Ah, Jesus. Aleluias. Aleluia mesmo ao teu nome. Eu quero já começar te agradecendo, Senhor, por tudo. Eu já disse ao Senhor que a minha casa é tua e eu sei que o Senhor está aqui com o seu exército de anjos. Amém. E eu sei, Jesus, que enquanto a Mariana está aqui, o Senhor também está lá na casa dela, com exércitos de anjos. Amém, amém. Vamos começar e a gente já começa assim, né? Chorando, adorando ao Senhor. E hoje para mim é um privilégio tamanho de estar com uma mulher dessa aqui, assim, nessa mesa, gente. Olha que coisa mais linda. Uma elegância de mulher, um sorriso lindo, sorriso que carrega a presença, né? Que carrega Amém. Jesus. Hoje eu estou aqui com Mariana, ela que é escritora, ela que é jornalista, ela que está se formando em psicologia, ela que é mãe, esposa, dona de casa, ela que é tudo, gente. Tudo. Ai, e a gente está aqui nessa mesa hoje para falar sobre Jesus, para falar sobre o que Ele tem feito em nós, o que Ele ainda há de fazer, para falar sobre as nossas feridas, que não são nossas, mas é uma cura. É sobre isso? Eu queria que você se apresentasse e que você fique à vontade na nossa mesa. Essa mesa é sua. Obrigada, é privilégio. Gente, olha eu tentando falar com uma jornalista, olha isso. E é sobre isso, sabe? A gente não achar que é sobre os nossos títulos, não achar que é sobre as nossas formações, mas entender para onde que Deus está soprando e te levando, né? Porque muitas pessoas que têm grandes títulos são tão infelizes. É verdade. E muitas pessoas que ainda não conquistaram títulos nenhum estão cumprindo tanto a missão que Deus colocou nessa terra. É verdade. Né? Então, quando falar, Mariana, é isso, aquilo, outro, eu olho assim e falo, Senhor, é só sua filha, me basta. O resto talvez tenha sido uma carência de ser alguém. Né? E nada mais, Agora você se sentir como eu me sinto, cuidada por Ele. Como eu me sinto, as pessoas, Mariana, você carrega uma ingenuidade que não pode existir mais. Eu nem tenho vontade de mudar. Deixa que Ele cuida de mim. Amém. Ele cuida de todas as coisas. E as pessoas falam, e o que você pode fazer? É só eu e Ele, é entre eu e Ele. Né? Então, eu estou cada dia mais desprovida de mim. Amém. E todos os dias eu falo, Senhor, eu quero que o Senhor tire, que o Senhor esvazie. Eu quero ser cheia do Senhor. Eu quero ser cheia. Igual nós falamos, quando as coisas começam a dar certo, as pessoas começam a querer sentar com você. Sim. Só que quantas vezes nós pedimos para as pessoas uma ajuda, né? Me ajuda, eu tô começando, e as pessoas não olharam para você. E nesse momento nós estamos aqui para olhar para todos. Amém. Né? Todos que nos ajudaram e que não nos ajudaram, nós vamos entregar do mesmo jeito algo que você precisa nessa tarde. Amém, do mesmo jeito. Mais uma vez, muito obrigada pelo seu sim. Obrigada por não olhar o que eu tenho, o que eu não tenho, número de seguidores. Ela não me perguntou nada, nada. Ela só disse, eu vou. Se é sobre Jesus, eu vou. Então, ela está aqui hoje para a gente falar de um assunto, de vários assuntos, né? Mas para a gente falar sobre um assunto que está sendo aquilo que o Senhor tem te direcionado, que o Senhor tem te enviado e que o Senhor tem te usado para cuidar, para abraçar várias pessoas, né, Mariana? Me conte um pouquinho sobre isso. Me conte como que você chegou a esse trabalhar com essas pessoas dessa forma, o seu processo. Vamos aí caminhando para a gente entender um pouco. Vamos lá. Então, meu primeiro trabalho, né, de formação é jornalismo. Então, eu sempre gostei muito de comunicar. Gostava muito de contar história. Eu lembro que na televisão eu ouvia muito assim, a menina que conta historinha chegou, né? Porque as matérias mais fortes, assim, não me interessavam muito. Não. Mas as matérias de resiliência, as matérias que tocavam a alma das pessoas, essas sim, me tocavam profundamente. Eu lembro que quando passavam as minhas matérias, as meninas que ficam na redação, elas choravam. E o meu limite, como eu media, o meu termômetro de medir se a matéria estava boa, não era lá na redação. Eu olhava assim, deixa eu ver se está tocando a alma de alguém. Então, a partir dessas matérias, uma das matérias mais emocionantes que eu fiz
Foi de um casal onde o senhor era um pedreiro e ela engravidou e quando o bebê nasceu, ela chegou na televisão procurando ajuda da televisão para que conseguisse uma vaga no hospital, porque o bebê estava desfalecendo, morrendo, no primeiro mês de vida e ela não conseguia, né, uma vaga para internação. E então, com a televisão, chamou o SAMU na hora, levou lá no Hospital da Criança na hora, foi atendida, só que quando deu a entrada, ela estava com uma infecção de urina já generalizada e essa criança faleceu. E a mãe dessa criança era uma serva de Deus, que hoje ela é intercessora do meu ministério. Sabe? Então, todos os projetos que eu desenvolvo, assim, imersão para mulheres e tudo, ela está ali intercedendo. E eu lembro que eu fiz essa matéria e eu olhava para ela na casa dela e eu falava assim, eu não daria conta de passar por isso. Não daria conta, sabe? Não daria conta. E hoje eu conto isso para ela e a gente se emociona, porque o Senhor sempre te prova no lugar que você acha que você não vai conseguir. Tem um versículo na Bíblia que Paulo fala assim, aquilo que eu temia sobreveio sobre mim, né? Veio sobre mim. E eu fico pensando assim, é exatamente onde a gente tem medo, que Deus vai falar assim, não é você, sou eu, a história é sobre mim, não é sobre você. Onde eu te mandar não é sobre você, né? Então esse medo que a gente sente de ir, de conquistar, esse medo não provém dele, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então sempre vai ser sobre ele, sempre. É interessante você falar sobre número de seguidores, né? Eu tenho, além de uma ingenuidade, uma sonseira natural. Então é duas. Eu paro e penso assim, gente, eu preciso mudar. Aí eu penso, tem tanta coisa mais importante para mim pensar do que mudar isso, deixa isso rolando. Ontem uma menina falou assim para mim, eu já tentei falar com você umas 4 vezes no Instagram e você nunca me deu moral. E eu fiquei pensando assim, nossa, nunca me deu moral. Como foi isso, né? Porque eu estava pedindo o Instagram dela para marcar ela em uma postagem. Ela falou, eu tô tão emocionada que eu tô chorando. Eu falei assim, não, mas não é que eu nunca te dei moral, não, é porque eu nunca vi, passou desapercebido. E assim, eu nunca fiquei procurando pessoas no Instagram, nunca procurei. E todos os lugares que eu vou é porque o Senhor me encaminha. Nos leva. Quantas vezes eu já ouvi, se você não fizer isso, nunca vai dar certo. Se você não se render a esse sistema, nunca vai dar certo. E nós nunca nos corrompemos em nada. E o próprio Instituto tem rompido sem a gente se entregar a nada, né? E o meu ministério começa quando eu perdi minha terceira filha, a Aurora. Ela estava com 7 meses, nós colocamos ela para dormir e ela não acordou mais. E foi muito interessante que o laudo dela vem lá, morte súbita. E aí eu queria uma resposta da morte súbita e o médico falou para mim, Miriane, morte súbita que morre não acorda mais, é isso, acabou. É só isso, o coração acabou, parou de bater. E ela foi. E ela nunca teve nada? Nada. Uma menina perfeita. Aliás, ela era a terceira e o primeiro nasceu com sopro no coração, o segundo com sopro no coração e ela não nasceu. Não nasceu. Então, quando ela partiu, eu achei que minha vida ali tinha acabado. Acabou. Mas ela partiu, foi logo depois do filho desse casal? Do pedreiro que você disse? Não. Bem depois que ela... Depois eu saí da televisão, eu já tinha feito essa matéria, fazia mais de 1 ano que eu tinha feito essa matéria. E aí ela vai embora e eu cheguei no meu marido e falei, eu não quero mais a televisão. Ele falou, não, peraí, você precisa estar equilibrada para tomar essa decisão. E eu falava assim, mas eu estou equilibrada. Mas eu estava totalmente desequilibrada, eu só não queria mais fazer o que me angustiava. Contar histórias ruins sempre me angustiou. Contar a história de esperança sempre me impulsionou. Só que às vezes eu contava as histórias que eu queria. Então eu decidi sair para contar as histórias que eu quero contar. Hoje eu conto a história que eu quiser contar, hoje eu levo esperança. Eu falo que hoje eu sou comunicadora de virtudes. Né? Eu levo a pessoa a entender que ela pode continuar. Né? Então, quando eu escrevi minha história de dor e depois a sequência é escrever a história de outras pessoas que passaram por mim. E que o Senhor também tocou na vida dessas pessoas. E eu sei que nunca vai ser eu, mas vai ser através de mim. Até o dia que eu falar assim, não quero mais. E o Senhor também não vai fazer. Mas eu sou muito sedenta
sabe? Por experimentar isso dele. Muito sedenta por Deus, faz o que o Senhor tiver que fazer. Eu quero cumprir o que o Senhor tiver para mim, seja onde for. Né? Então, esse seja onde for, eu estive enterrando a minha filha. Meu Deus. E é muito... eu acho que é a maior dor de um ser humano. A neurociência trata essa dor como uma linha tênue da loucura. Você tem a certeza que você vai ficar louco. Né? Eu dei um murro na parede com a mão fechada, assim, de pensar assim, olha a loucura, que dor que eu senti. Eu pensava que tinha quebrado a mão e o braço todo. Então eu chegava da televisão, logo que a Aurora faleceu, e o Senhor me deu várias respostas depois que ela faleceu. Eu falava, Deus, eu preciso sair daqui mais convicta do que eu estou fazendo, né? Porque isso aqui é o que eu amo fazer, é o que eu sei fazer, não sei mais nada. Então eu preciso sair daqui convicta. E aí, quando eu fui sair, eu cheguei no diretor da empresa e falei, olha, eu preciso de um aumento. Eu nunca falei de aumento. Esse dia eu estava doida, né? Já estava descontrolada, eu preciso de um aumento. Aí ele falou para mim assim, mas por que você quer um aumento? Você é igual a todo mundo aqui. Aí aquilo ali me tocou. Eu nunca fui igual a ninguém. Eu nunca fui igual a ninguém. Eu sempre tive habilidades exclusivas que Deus me deu para comunicar nessa terra. Eu falei, eu só precisava de ouvir isso, agora eu tenho certeza que eu tenho que sair. Olha só, né? E às vezes as pessoas podem ouvir isso e falar assim, olha o tanto que ela ainda é, achando que ela é diferente de todo mundo. Mas se você não se achar diferente, você não entendeu quem você é. É a sua identidade em Deus. Deus não fez você igual a ninguém. E você sabe o que mais causa sofrimento em nós? É querer ser igual a alguém. Se comparar demais. Fazer exatamente o que o outro faz. Então ele está fazendo isso, está dando certo, eu também vou. Vou fazer. Deixa eu te falar um negócio, Deus escolheu ele, não foi você. Não adianta. Então, essa identidade é algo muito, assim, trabalhado em mim no sentido de agora eu sei quem que eu sou. Agora eu estou entendendo que eu sou. E não é entendendo que eu sou mais que outras pessoas, mas é entendendo que Deus tem uma história para mim. E tudo que Ele propôs para mim, eu me rendi. Quando a Aurora morreu, eu nunca tive vontade alguma de desistir, mas eu tive vontade de continuar. Mas primeiro eu fui cuidar de mim. Primeiro eu tive que cuidar. E assim, passei por várias situações. Eu lembro eu saindo da televisão com a redação em pé, batendo palma. E eu sentia Deus falando assim, ó, você cumpriu o que você tinha que cumprir aqui. As pessoas, Mariana, tem aquela mania de falar assim, você não pode parar porque você tem outros filhos. Vai te encontrar, vai encontrar lá no céu, isso, aquilo. Porque elas nunca passaram por essa dor. Então elas não sabem nos aconselhar de uma forma correta. E quando as pessoas falaram isso para você, como que você agia? Você ficava mais preocupada com os seus filhos que estavam ali? Ou a sua dor era tão grande que você não conseguia nem imaginar, nem pensar nisso? É muito interessante, porque quando você entra num processo de luto, não adianta você querer seguir a vida normal, a sua rotina normal. Você vai sair do mundo, você vai criar o seu mundinho. É na sua hora, no seu tempo, do jeito que você quer, porque senão você mata sabe? Você não tem paciência mais para ouvir ninguém. As pessoas tentam trazer um consolo e elas pioram a situação, como, Mariana, você tem 2 filhos, você precisa reagir. Eu olhava para meus filhos assim, pensando assim, daí, estão bem, eu não quero eles, o que eu quero não está aqui. Eu tenho um problema sem solução, o que eu faço? E eu não encontrei um apoio psicológico que acalmasse meu coração. E eu falo que Deus é tão perfeito que não era para mim ter encontrado. Não era para ter encontrado. Quando eu procurei ajuda, eu encontrei uma pessoa, um profissional maravilhoso, que falou assim para mim, a culpa que você sente, aí eu achei que eu descobri. Eu não sinto culpa, então eu que não sou normal, né? Uma mãe que não sente culpa. Gente, eu sou mais doida do que eu imaginava. Pensei isso na frente do consultório, na calçada. Falei, é isso, eu tenho que começar a estudar para saber aonde que está a minha loucura na mente para não sentir culpa. Uma mãe que não sente culpa. Aí eu comecei a estudar. Aí eu entrei na psicanálise, fiz 2 anos e meio de psicanálise, de formação. Porque todo mundo se culpa em uma morte assim. Não, porque não é isso. É porque o que é falado são as fases do luto. Que se você colocar hoje as fases do luto, aparece lá raiva, negação, barganha. Mas essas fases não se encaixam. Cada um é um.
Nós somos singulares, tá vendo? Volta a ideia da identidade. Nós somos singulares. Então, o jeito que eu passei o luto não seria o jeito que você passaria. Mesmo porque eu tinha uma base. Eu sabia quem era Deus. Eu conhecia que Ele nunca erraria na minha história. Então, eu me apegava nisso, mas a dor emocional me despencava. Eu chegava da televisão em pé, a hora que eu chegava, que eu olhava pro meu marido assim, eu desmaiava na sala. Você não tinha força para continuar. Mas eu tinha Deus, não era falta de Deus. Não, quantas pessoas estão aí na depressão, que as pessoas, falta de Deus, não é isso. Sabe? São dores emocionais que as pessoas precisam ser acolhidas. E nesse processo meu que eu vivi, eu fui de estudar, eu fui descobrindo sobre isso. Eu não precisava sentir culpa. Opa, se eu não preciso sentir culpa, eu não sou tão doido como que eu estava achando, né? Então, peraí. Então, eu não preciso sentir culpa, mas só aquele estudo ali não me preencheu e me respondeu. E o Senhor me apresentou a tanatologia, que é a ciência que estuda o processo do luto. Tanatologia. Tanatologia. Isso. E nesse processo que eu fui estudar, é o que respondeu. E esse estudo ainda não é tão conhecido, Não é tão conhecido. Os próprios psicólogos, muitos não ouviram falar ainda. E é interessante que da faculdade completa, você não estuda sobre a morte. Porque eu nunca tinha ouvido falar nesse nome, até conhecer você e ver você falando sobre isso. Você sabe que recentemente eu conheci uma tanatóloga aqui em Goiânia? Mesmo? Recente. E assim, eu falo para os meus professores, e as pessoas falavam assim, fala mais sobre. Comenta mais. Então, a tanatologia, ela trata o processo como um processo que tem início, ele tem meio e ele tem que acabar. Ele tem fim. Não é uma coisa que faz sentido para você ficar com essa dor? Faz sentido para você que o luto é a demonstração do amor? Não é. Não é a demonstração de amor. O amor, ele é capaz de te transformar. O amor é capaz de te lapidar. O amor é capaz de fazer você viver o propósito, começando na pior dor da sua vida. Mariane, e essa questão do luto em si? Eu acho que muitas pessoas pensam assim. Uma pessoa falece, eu tenho 2 filhos pequenos. Eu já não levo mais os meus filhos para o velório, para que elas não vivam aquilo, para não passar aquele sofrimento, para não ver o caixão. Eu, na minha concepção, eu acho isso errado. Acho que a criança também precisa passar por esse processo. Não sei se eu estou errada. Mas qual é o correto disso? Nós precisamos deixar as crianças também passar por esse processo para ser fortalecidas, para entender também esse caminhar. Como que a gente deve agir com isso? Essa é uma resposta baseada na ciência que mostra que as crianças elas reagem ao luto muito diferente do adulto. De 1 a 3 anos de idade, a criança não tem nem noção do que é a morte. Mas ela vai passar pelo luto. Ela vai sentir a falta. Então, o vovô não vai visitar mais. Cadê? Mas ele não tem a noção virou que... uma estrelinha, viajou. É muito mais fácil você falar assim do que você ter que contar a verdade. Que é um respeito à criança, né? Então, de 1 a 3 anos, ela não tem noção que aquilo ali é para sempre. Entendi. Ela tem a tristeza dela e você precisa acolher ela nessa tristeza e deixar que essa tristeza vá indo embora, mesmo porque o coraçãozinho dela não é igual o nosso, que está lotado de é assim, as definições, as razões, tem que ser desse jeito, né? Então, de 1 a 3 anos, ela não acha que é um problema pro resto da vida. Então, ela não vai ficar no sofrimento. Não. Ela vai se acostumar com a ausência, acostumar com a falta. Quando entra de 4 a 7, ela já começa a ter noção. Ela já começa a achar que o negócio, mas ela também não acha que é definitivo. Ela não acha, ela acha que em algum momento vai dar certo, né? E é onde a gente tem assim uma gama de situações para poder expressar. Quando eu escrevi livros falando de luto infantil, foi exatamente isso. O tanto que as crianças levam ou não levam no velório. Nós estamos poupando de quê? Do que a vida vai poupar essas crianças? Né? Então, na escola, hoje o que a gente mais presencia são pais brigando com os professores, porque os professores já não são mais autoridades, porque as crianças ali, elas têm, né, a síndrome do reizinho, né? Ele fala como ele quer. Eu acho que é por isso que hoje a gente vive numa sociedade tão fraca,
numa sociedade que eu posso tudo, mas eu não devo nada. Eu quero tudo, mas eu não devo cumprir nada. Eu não devo cumprir mais a obrigação de respeitar os mais velhos, aos meus professores, aos pastores. Eu não tenho nada que eu possa... Agora todo mundo tem que me respeitar. Não pode falar, não pode ser autoritário comigo às vezes. O professor não pode me dar uma nota baixa porque eu não fiz. O professor não pode... Sabe? Esses dias no grupo do meu filho, um ficou sem recreio. Deu um lanche, tudo direitinho, mas ele não foi brincar e tal. E todo mundo, uau! Um absurdo, né? Um absurdo não ter o recreio, não ter uma educação física. Mas, e alguém perguntou o que realmente a criança fez? Eu ensino para os meus filhos, olha, vocês precisam entender que enquanto vocês estão lá na escola, a autoridade que está sobre vocês é a professora, é a coordenação. Quando vocês estão aqui em casa ou em outros lugares que eu sou autoridade sobre vocês, o pai. Mas enquanto vocês estão lá, a professora que tem que ditar as regras. Hoje eu quero terceirizar a minha responsabilidade. Então eu quero jogar para a escola e educar, né? Mas quando a igreja apresentar Jesus. A nossa casa, a nossa mesa não apresenta Jesus hoje. Né? E eu falei isso uma mesa passada, lá em Deuteronômio falei, você precisa inculcar na mente do seu filho Jesus o tempo todo. Então não é só palavras de salinha da igreja, não é só um devocional às vezes que eles ouvem na escola, em alguma coisa que vai inculcar na cabeça dos seus filhos. O que inculca na cabeça dos seus filhos, Jesus, o amor, o respeito é a gente. É o nosso comportamento, a nossa vivência dentro de casa. Eu acho muito legal lá em casa, que tem muito menino, então a gente tem ali um termômetro de se tá indo bem ou não, né? Muitos, são 5. É? Né? 5. E esse termômetro é maravilhoso. Quando a minha filha meu filhinho lá fica nervoso, ele fala assim, não, ó, vai lá com seu namoradinho. E eu acho isso o máximo, tipo assim, ele vê assim, ó, não tem pra ele. Ontem a gente tava falando sobre isso, sabe? O seu pai é minha prioridade, eu sou prioridade dele. Vocês não são prioridades. Não são. Nós estamos colocando em vocês o que vocês precisam para vocês serem grandes homens e mulheres de Deus. É isso aqui, é esse ensinamento. Então eu nunca fui numa escola resolver problemas de menino. Eu ouço eles mesmo, aconteceu isso, então amanhã você conversa com a tia. Chame ela e fala para ela, tia, eu não gostei do jeito que a senhora falou comigo. Tá? Ela vai conseguir te ouvir. Tem um filho meu que ele falou para mim assim, todo dia ele levanta e ele nunca dorme à noite. Ele não gosta de levantar, então a gente chama ele fala, não dormi nada essa noite, ele é dramático, né? Aí eu falo, nunca dorme à noite. Vai assim mesmo, né? E aí ele chegou e falou assim, a tia não dormiu à noite. Eu falei, não, porque a tia estava chorando na sala. E isso tocou muito. E eu cheguei e marquei uma reunião com a diretora. E a diretora falou para mim assim, Mari, eu já estou sabendo, quero te pedir desculpa. Eu falei, não, eu não vim aqui para isso. Eu vim aqui para falar que se a senhora precisar de ajuda, eu quero ser a boca de esperança na boca da vida dessa professora. Eu jamais viria aqui para reclamar de uma professora. Jamais. Porque meus filhos têm tudo o que precisa dentro da minha casa. Sabe? Elas estão aqui para ensinar matemática, português, geografia e só. Eu vim aqui para oferecer ajuda. Converse com ela. Eu chamo. Porque às vezes ela está tão necessitada desse momento que o que nós precisamos ser nessa terra? A boca de Deus. Sabe? O sal da terra, a luz do mundo, é fazer a diferença. E hoje a gente quer ser ouvido. A gente quer falar. Quer falar e quer ser respeitado porque a gente sabe muito. Mas é no silêncio que a única voz determina para onde você vai. Você tem que calar. Tem uma música que Deus está falando muito comigo nesse tempo, que é eu preciso calar todas as vozes dentro de mim. Todas as vozes. E é tão difícil a gente calar essas vozes. Como é difícil a gente calar essas vozes. A voz da vaidade te faz acreditar que você é mais do que você é. A voz do orgulho te faz ter certeza de que era você que tinha que estar lá. Não era aquela pessoa que tinha que estar lá, era eu. Né? E a voz da sua mente te leva a lugares assim
que a pessoa nunca pensou aquilo e você já está com ódio da pessoa. Como que ela vai fazer isso comigo? Eu, não é? Quantas vozes na nossa mente soando que a gente precisa calar? E aonde é que o Senhor vai ministrar? Nesse momento aqui, ó. Tranquilidade. Não tem ninguém correndo para nada. Tem pessoas dispostas a ouvir a voz dele. Pessoas dispostas a falar, aqui, Senhor, nós estamos aqui. Queremos ouvir. Quero te ouvir. Quero te ouvir. Nossa, e como eu peço isso hoje, Senhor, eu quero te ouvir. Eu quero te ouvir. Tem uma música também que esses dias tem falado tanto comigo, que é aquela Não Me Deixe Ir, onde o Senhor não estiver. Não me deixe sonhar aquilo que o Senhor não sonha. É isso daí, calar as vozes e entender o direcionamento que o Senhor tem para nós. Onde nós devemos estar, o que nós devemos falar, como agir. E a gente entender isso é tão importante, né? Uma das coisas que eu tenho observado é que o Senhor faz do jeito dele, da maneira dele, e a gente nem sempre vai entender. Não. Nem sempre. Então é melhor a gente não falar. Você só vai olhar, e é um exercício maravilhoso para você amadurecer. Você só vai olhar aquilo e pensar, que coisa interessante, né? O que está acontecendo nisso? Que coisa interessante. Porque você não sabe se Deus está naquele negócio. Se Ele está usando aquela pessoa, sabe? E é muito interessante sobre isso, você ouvir onde você tem que estar. Porque se você for onde você é convidado, é aqui, agenda ali, agenda ali, você vai cansar. Você vai exaurir. Porque o Senhor é estratégico. Estratégico. É estratégico, é muito interessante. E Deus vai colocar pessoas ao seu lado que vai te direcionar exatamente como você tem que andar. Exatamente. Quando as pessoas falavam assim, Miriam, você tem que ser menos ingênuo. Deus colocou uma pessoa na minha vida que falava assim, alguém falava, vamos falar para ela em tal lugar. Ela falava assim, não. Eu pensava assim, o que tem? O que tem? Deixa eu ir, eu quero ir. Não. Você vai onde Deus determinar que você vai. E eu tive uma experiência com Deus assim. Porque eu via pessoas que ia do mesmo jeito que eu faço, ministrando e tudo. E recebe tantos convites para ir em tantos lugares. A inauguração disso, é isso, é aquilo outro, é um convite para cá, um convite para lá. Aí um dia eu parei e pensei assim, Deus, mas por que eu não sou convidada? Será o que eu estou fazendo de errado? Será que as pessoas me olham diferente? Será isso? Não. É porque eu não te chamei para isso. Não é ali que eu quero você. Eu tenho um amigo que é pastor da Assembleia de Deus. E eu falo assim, amigo, eu já treinei tanto para rodar no poder, mas não dá certo não, eu não aprendo. Rodar no poder e baixar no sapatinho, eu não aprendo. Ele rola de rir. Ele fala assim, Miriam, Deus te fez. Às vezes eu fico inseguro de estar com você, porque você é só na classe. Não é que eu na classe. É que o Senhor não quer usar eu como Ele quer usar outras pessoas. Então você vai aqui, você não, você vai aqui. A irmã do poder vai lá onde ela precisa estar. Então não adianta a gente querer... Não adianta. Não, é você com a sua história. Não adianta. Tá? E isso tem sido assim muito fantástico. Porque às vezes você fala assim, por que não eu que estou lá? Porque não é essa história que eu escrevi para você. Não é sobre isso. Eu queria ter só a vida. Eu ouço às vezes isso. Eu queria ter só a vida. Eu falei, tem certeza? Certeza absoluta? Não repita isso. Pelo amor de Deus. A gente vai conversando e a gente vai fugindo ali, né? Mas antes eu te perguntei sobre a questão das crianças, né? Se vão ou não vão, como que a gente deve trabalhar com isso, nas crianças com luto? Uma que culturalmente nem nós adultos estamos preparados para o assunto. Quando a Aurora morreu, eu chegava no corredor da televisão, o povo procurava uma porta para entrar. Todo mundo queria entrar. E eu falava assim, o que está acontecendo comigo aqui agora, gente? O que aconteceu comigo? Porque as pessoas não tinham o que falar para mim. E eu achava muito interessante, porque hoje a pessoa fala assim, eu não sei o que eu falo, não vou em velório porque eu não sei o que eu falo. Eu falei, mas o que você precisa falar? Nada. Eu lembro de uma amiga minha, apresentadora da televisão, que 3h30 da manhã estava sentada lá
do lado do caixão da Aurora comigo. Ela nunca falou nada para mim, amiga, que você seja consolada. Não, não tem conforto, não tem palavra, não tem nada. Mas eu lembro da presença. Ela estava lá. Sabe? E eu já precisei que ela levasse uma palavra. Ela ficou viúva e eu precisei que ela levasse uma palavra sobre viuvez. Ela me atendeu na mesma hora. Então, é sobre essa confiança de relacionamento. Então, não é sobre você entender que, não, eu sou amiga dela. Ela é muito importante, eu sou amiga. Não, a gente pode nunca mais se falar. Mas, se um dia você me ligar, é na hora que eu vou te atender. É sobre essa relação de confiança. É sobre o que Deus traz para você, que você pode contar. Eu acho que a gente vai além por essas relações. Sabe? A gente caminha além. Então, as pessoas falam o quê? Eu não vou no velório porque eu não sei o que falar, eu não deixo meus filhos ir porque eu quero poupar ele da dor, e vai. Só que, na verdade, essa cultura, ela precisa ser investida. A gente precisa investir em formação. Então, falar de morte é falar de vida. E quando você começa a ter a noção do que é a morte, a finitude, que é para todos, e pode chegar à sua vida, agora, no nosso último suspiro, a gente toma esse café aqui como se fosse o banquete dos reis. E né? A gente vem aqui com muito prazer de falar, Jesus, que oportunidade, que coisa incrível. Porque a cura não é você ficar livre do seu problema. O luto não é o problema que você tem que ficar livre. A cura é você ficar livre de você mesmo. Dos seus achômetros, das suas razões. Porque Gente, eu tive um diagnóstico de infertilidade crônica. Como que Deus levou a Aurora? Ele sabia como era difícil eu ficar grávida. Ele sabia. Que você teve esse processo de infertilidade. Quando eu casei, eu recebi esse diagnóstico, mas eu não... nem aí. Uhum. Aí casei, o meu primeiro filho veio com 5 anos de casada e... Vamos fazer ultrassom para ver se você está grávida, o médico. Aqui está o pezinho, aqui está a mãozinha. Eu falava, o que ele está falando, meu Deus? Já estava com quase 5 meses de gestação. Meu Deus, um milagre. E quando eu descobri o que era maternidade, eu falei, agora eu quero. Aí agora eu comecei a preocupar. Aí eu já tirei Jesus do comando e deixei eu comandar. E aí eu comecei, e foram 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, eu falei, chega, não quero mais nada não. Não vou, isso é muito desgastante e tudo. E eu estava fazendo uma matéria na frente de uma Assembleia de Deus. Tinha um jovem que foi assassinado, ele estava deitado no chão e eu pensando assim, Deus, a mãe desse menino nem sabe que ele está aqui. Meu Deus. Agora são 7 horas da manhã, ele saiu para trabalhar. E ela nem sabe, eu fiquei pensando. Saiu uma senhora, a reteté, do coque. Aquelas do coque, quando Aquela você vê dos assim, coque. nossa, você fala, meu Deus, se eu estiver em pecado, eu saio correndo. Ela saiu Porque ali. vai que Deus mostra meus pecados, né? Ela saiu ali, foi muito interessante. Ela olhou assim, ela nem olhou pro moço que estava no chão, ela olhou para mim e falou assim, deixa eu te falar um negócio. Toda vez que você aparece na televisão, Deus fala para mim, levanta e ora por essa menina. E eu falei, nosso Deus do céu, então eu vou aparecer todo dia, toda hora, eu falei pra ela, né? Será que é uma foto minha? E ela falou pra mim assim, eu tenho orado por você já faz uns 2 anos. E eu pensei assim, Deus levanta intercessores que a gente nunca imagina, nem sabe, né? nem sabe. Olha, o tanto que Deus é fiel e maravilhoso. E eu lembro como que essa mulher, a simplicidade dela, sabe? Ela olhou pra mim e falou assim, mas eu já tô indo. Depois a gente fala mais. Eu pensei assim, fala aonde, né? Fala onde nós vamos falar, né? A senhora não me deu nem seu telefone? E ela saiu. E eu continuei fazendo a matéria e ela voltou. E falou assim, Deus acabou de me falar. Você está gerando um filho. E eu olhei para ela e falei, ela não sabe, são 8 anos esperando. Ela não sabe. Ela não sabe o que ela está falando. E eu falei, amém, amém. Mas eu fiquei tão mexida com aquilo que eu pedi a chave do carro, fui no carro, liguei pro meu marido e falei, a mulher aqui falou assim que eu tô grávida. Aí meu marido falou assim, amém, faz o teste. Faz o teste, né? Tá. Saí da televisão, primeiro lugar que eu fui, no laboratório. Fui no laboratório, já fui fazer de sangue logo, né? Jesus, fui buscar. Se for, eu já quero agarrar logo essa bênção. Fui buscar mais ou menos umas 4h30 da tarde, positivo. Meu Deus. Assim foi a história do meu segundo filho. Milagre do Senhor. A Aurora, eu cheguei no médico,
especialista em reprodução humana. E ele falou, Miriane, é o seguinte, eu preciso que você faça esse ultrassom daqui uns 15 dias, porque tem alguma coisa errada que nós não estamos conseguindo identificar. Vamos esperar 15 dias, não sei o que, voltei. O que estava de errado na visão dela, que eu estava grávida da Aurora. Então, seu primeiro filho veio depois de 8 anos. 5 anos. 5 anos veio o segundo. 8 anos o segundo. Foi 5 o primeiro, 8 tá. o segundo. E aí a Aurora veio com 2 anos. Depois foi de 2 em 2 anos. Aí veio a Aurora com 7 meses. E que eu fiz a oração que eu te contei, Deus, o Senhor me cura, o Senhor me leva. Eu descobri que eu estava grávida do Dan. É o nosso 4º filho. E isso, você estava com um processo de luto de quanto tempo? 7 meses. E aí você engravidou. Isso. E aí, olha como que as emoções são assim, estratégicas da nossa vida, que a gente tem que prestar atenção. O nosso comportamento, ele só é assim pelos traumas nossos sofridos. Então, a gente deixa de fazer as coisas por medo de sofrer as mesmas dores que nós sentimos. Então, o Dan, ele é um menininho extremamente quieto. Calado, reservado. Ele tem 7 anos de idade. Então, às vezes, ele chega da escola, ele é o único que não me cumprimenta. Todo mundo vem, abraça, não sei o quê, e ele passa. Então, a gente vai até ele. A gente abraça, ele sabe que ele é muito amado, que ele é muito querido, mas ele é ele. Todas as ultrassons que eu fiz dele, ele estava encolhidinho, quietinho, vivendo o momento que eu estava vivendo. Era um momento muito difícil, um momento de muita dor. Mas quando ele chegou, Deus mudou a nossa história. Nós passamos o primeiro Natal, todo mundo falou assim, Miriane, vai se acostumando, porque Natal é isso, dor profunda, porque é família. E eu lembro que eu saí e falei, Deus, eu não quero isso não. Na minha casa não vai ser assim. Não vai ter dor profunda. E a gente naquele Natal não quis ver ninguém. E aí eu engravidei. E o Dan nasceu quando? No Natal. 25 de dezembro. Não, mesmo? É festa, todo Natal é festa. Olha isso. Olha, gente, tanto que Deus é maravilhoso. É detalhe. São detalhes que Deus faz. E Ele cuida de detalhes. É essa entrega. É isso que eu procuro. Senhor, eu preciso de saber do teu cuidado de detalhes. Eu não quero perder tempo. Olha mais. isso. Não. Tanto que Deus é maravilhoso. E eu gravo todo Natal uma palavra com ele. Todo Natal. Sabe? Agora ele está melhor para falar e a gente sempre ensina ele, você é o nosso grande presente. É o nosso grande presente. E ele fala assim, eu sou especial, eu nasci no dia que Jesus nasceu. E a gente fala para ele, é isso. É isso. Não vai ficar metido por conta disso, não. E esse processo, Mari, que você enfrentou do luto, a sua casa toda enfrentou, né? O seu esposo, os seus outros 2 filhos. E como que foi para você movimentar esse luto seu, mas também da sua casa? Eu vejo que foi um cuidado de Deus. Eu nunca quis desistir, mas eu não tinha força para continuar. Então, o meu segundo filho, Benjamin, a gente fala que ele é minha pele. Que ele, tipo assim, ele estava o tempo todo comigo. Eu passava dias no quarto, deitada. E eu abri o olho, ele estava em pé. Abri o olho, ele estava sentado. Abri o olho, ele estava deitado. Ele estava ali comigo. Ali ele estava comigo o tempo todo. É o mais grudado em mim. Que é o mais velho. Não, é o segundo. O segundo. O mais velho, ele se fechou. Sabe? Não falou mais da irmã. E a gente conversa muito com ele sobre. E ele fala que ele não tem lembranças de nada do passado. E a gente fala para ele que ele precisa procurar ajuda. Sabe, que ele precisa se abrir a isso. E no tempo dele ele vai entender isso, né? Ele vai entender essas situações, essa situação. O outro não, mas a Aurora, ela é muito presente na nossa casa. Porque do segundo até o 5º, todos conversam como se ela estivesse lá. Sabe? É uma coisa que se você chegar lá, uma amiga minha psicóloga foi jantar lá em casa esses dias. Aí ela chegou, tinha 3 na mesa. Aí ela falou, meu Deus, mas que tanto de menino. Aí o Dan falou assim, não, meu irmão ainda não desceu, meu irmão tá lá em cima. Aí o outro falou assim, a Angelina falou assim, e a Aurora não vem jantar, ela janta no céu mesmo. Bem desse jeito. A psicóloga fez assim, ó, eu trabalho com dor, gente, mas aqui tá demais. A Aurora não vem, ela janta no céu mesmo. Ela janta no céu mesmo. Olha isso. Vamos brincar de esconde-esconde. Então, os 3 pequenos. Aí você, ó, eu vou com o Dan, e você vai com a Aurora.
Tipo assim, eles brincam entre eles, eles falam dela, ela é uma presença muito real. Porque tem gente que quer esquecer, né? Não consegue ver uma foto. Comportamentos evitativos, né? Não vou onde eu ia, não vejo foto, não abro. Não. Eu lembro que eu era muito grudada com meu avô. Muito, muito. Meu avô era meu grande amor. E quando meu avô faleceu, eu lembro que eu tinha feito um vídeo dele para a formatura do meu irmão, porque meu irmão ia formar em Minas e eu queria levar um vídeo do meu avô para o meu irmão ver. E quando meu avô faleceu, eu escondi tanto a minha câmera, com tanto medo de alguém pegar, e todos os dias eu ia lá e ouvia a voz dele. Oi, negão, Deus abençoe, tudo bem? Gente, aquele oi, negão dele, assim, eu ouvia, repetia várias vezes. E eu tinha medo de esquecer o tom de voz do meu avô. Eu tinha medo de esquecer o formato dos pés. Eu tenho cisma com o pé. Eu amo olhar pé de todo mundo. Eu olhei seu pé na hora que você subiu a escada. E se eu te ver amanhã e eu ver só seu pé, eu sei que é você. E eu tinha medo de esquecer o pé do vovô. E eu ficava lembrando daquele todos os dias. Lembrando do beijo dele, assim, com aquela barba e cheiro de café. Quando ele vinha assim, quando vem alguém me dar um beijo que tem um cheiro de café, na hora me vem a memória do vovô. E eu não conseguia deixar de lembrar dele. Já a minha mãe não gostava tanto de ver as fotos. Não gostava tanto de se eu estava ouvindo, ela não gostava. Então eu entendi ali que cada um tem uma maneira de agir com o luto. E na sua casa sempre foi muito presente. Você sabe o que faz você esquecer? Você nunca vai esquecer se você focar no amor. Aquilo ali vai te deixando cada vez mais vivo. As lembranças, as memórias. Agora a dor vai apagando. A dor vai apagando o quê? As coisas boas que você viveu. Porque você consegue focar só naquele momento da despedida. E a sua memória, a sua mente vai trazer para você os piores momentos da sua vida. Vai trazer o velório, a hora do sepultamento, é isso que você vai ficar. E a dor remoendo. Então eu sempre falo assim, foca no amor. Porque na verdade, Mari, nós não fomos feitos para a morte. Sim. Nós fomos feitos para a vida. O pecado veio e impôs, a morte. Então essa dor que a gente sente na morte é tudo isso mesmo que o Senhor nos ensinou, é por esse motivo. Agora pensa comigo, a Bíblia traz a esperança de que aquele que está em Cristo, ainda que morra, viverá. Por que nós estamos chorando por uma morte? Se os nossos entes queridos estão vivos com Cristo. Interessante que Jó, ele perde tudo. Perde os seus bens, perde suas vacas, perde a sua saúde, perde os seus 10 filhos. E quando o Senhor dá tudo em dobro. Mas Ele dá quantos filhos para Jó? Foram 20 ou foram 10? Foram 10. Porque os outros 10 estão vivos na glória com Ele. Eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Então, se o Senhor tivesse dado o dobro de filhos para Jó, não fazia a conta certinha. Sabe onde que a gente ajuda no Instituto as pessoas? Deixa eu te falar um negócio aqui. Ontem eu levei uma moça que estava no seu sexto... Não, eu agradeço. Tá bom demais esse suco aqui. Tá bom? Ele tá me acalmando. Ah, que bom. Ela chegou no seu 6º aborto. 6º. E eu falei, eu trouxe ela aqui para que a gente faça um compromisso com ela de acolher ela na dor. Sabe por quê? A Bíblia fala, mudou Deus a sorte de Jó quando esse orava pelos seus amigos. Ele estava com a vida acabada, ele estava com a vida detonada. Detonada. E o que Jesus falou para ele? Ora pelos seus amigos, você vai dar conta disso? Não. Então eu costumo falar assim, o luto é algo que você precisa do toque de Deus para continuar. É só assim que você continua. Porque se não for Deus, a gente não consegue. Não consegue. Então, nós trouxemos essa moça aqui para que a gente faça um compromisso de amá-la. E para que ela veja que a dor que ela está sentindo é comum de todos vocês aqui.
Então eu preciso começar a focar aonde? No amor ao próximo. Ô Mari, e nós tínhamos um grande amigo, um funcionário que tornou muito amigo. Novo, 39 anos, se eu não me engano, casado. E quando ele faleceu, passou-se um ano mais ou menos, há um ano e meio, a viúva me ligou. Thalita, 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 e num choro. Eu conversei com um homem hoje. A gente conversando, né? Aquela conversa mesmo de um relacionamento, de às vezes crescer um sentimento ali. E ela me ligou com um sentimento de traição. Muito comum. De traição. Muito comum. Aí eu, não é assim, vamos orar e tal. E a gente conversou muito, mas na hora que eu desliguei, eu pensei assim, meu Deus, olha isso é muito real. Ela está achando que ela está traindo o esposo, que hoje já não está aqui mais. E essa semana, conversando com uma amiga da minha igreja que perdeu o seu esposo há um ano também, ela disse, Thalita, eu não consigo tirar as roupas dele do guarda-roupa. Porque eu tô tendo a impressão que todas as vezes que eu tiro, eu falo assim, dá licença, você já não tem espaço aqui mais. Eu preciso ocupar esse espaço. Então eu não consigo tirar as roupas dele. Então isso é muito normal chegar até você? Muito comum, muito comum. E eu falo muito assim, quanto mais rápido você for curado, e a palavra que eu uso é curado, porque a Bíblia fala que há cura para um coração quebrantado. Então não é negociável. Se você abre seu coração no meio da dor, você permite o processo acontecer. E você só vai passar pelo processo se você enfrentar. O luto é enfrentamento e movimento. Eu preciso enfrentar, eu preciso movimentar. Então, para as mulheres que ficam viúvas, elas perdem muito mais do que um marido. Elas perdem um companheiro, a pessoa que valida as emoções, elas perdem muito, um amigo. Porto seguro mesmo, né? E eu falo muito assim, deixa eu te falar uma coisa aqui, sinceramente. Todo mundo fala assim, você falou isso? Um dos meus ministérios, eu acho que eu mais ouço é, você falou isso? Eu fico, você vai me dar para falar? Não. A pessoa tem que saber, ela tem que saber. E uma das coisas que eu falo é que quanto mais rápido você for curado, mais rápido você vai viver o que Deus tem para você. Então, se você ficar na dor, você não vai viver. Você não vai viver. Então, deixa eu te falar uma coisa aqui. Você tem que ser curado e ter a opção de pensar, eu quero continuar, eu quero outro casamento, ou eu não quero. Você pode decidir. Agora, se você quiser um outro casamento, faça, vai. Por que o homem casa mais rápido que mulher? Porque ele entende exatamente que a vida dele só vai ser completa quando tiver uma mulher do lado dele. Não é porque a outra deixou. Interessante, né? Todo homem casa mais rápido, né, Mari? Ele entende muito, porque o homem não é mais racional. É. Ele entende que se ele ficar na dor, ele não vai voltar a ser feliz. Não é que ele deixou de amar. Vou te contar uma história. Pastor Paulo Júnior e a Lana. A Lana ficou viúva. Eles contam essa história, por isso que eu tô te contando. A Lana ficou viúva. E ele chegou na Lana e perguntou assim, o quanto que você amava seu marido? Ela respondeu para ele assim, eu não amava, eu amo até hoje. Ele falou, então casa comigo. Porque se você é capaz de amar alguém que nem tá aqui, quanto mais eu, Entendeu? Então, ela vai deixar de amar? Não vai, não vai. Não vai pegar uma borracha e apagar o nome dele, ou que... Como o homem é mais racional, ele pensa, eu sempre vou amar. Mas eu preciso de uma mulher ao meu lado, minha companheira, para se prosseguir. A mulher é emocional. É tão emocional que eu viro pro meu marido e falo assim, ó, se eu morrer primeiro e você arrumar outra, eu vou pedir Jesus para me descer só um dia. Né? Porque a gente é esse emocional. E assim, eu te entendo assim, na íntegra, porque eu falo pro meu marido assim, ó, se você morrer, eu não quero morrer não, é ele que morre. Se você morrer, vou falar um negócio pra você, case mais nunca. Case mais nunca na minha vida, porque eu nunca vou achar um homem igual você. Olha a emoção tomando aqui, sabe? Quantos homens eu conheço para falar que eu nunca mais vou achar um homem igual a ele? Ele falou assim, você vai achar qualquer um muito melhor, porque o homem que casar com você tá realizado. Eu peguei e falei, deixa eu te falar um negócio aqui, eu nunca vou achar, então eu vou acabar o resto da minha vida sozinha, baseado o quê? Na emoção. Mas é uma decisão, uma escolha minha, eu tenho esse direito? Tranquilo. Ontem eu conversando com uma amiga minha,
viúva há mais ou menos 5, 6 meses. E ela tá muito bonita. Ela tá muito bonita. Eu olhei pra ela e falei assim, amiga, vem cá. Davi, vou aqui pra você só tirar as fotos, nossa, que você tá usando. Então eu falei pra ela, amiga, vem cá, deixa eu te falar uma coisa que tem um amor nesse meio aí. Ela falou assim, amiga, eu tô morrendo de vergonha. Eu falei, vergonha de quê? É incrível isso, né? Vergonha de quê? Vai viver. E ela tem quanto tempo que tá 6 meses. 6 meses. Eu falei, é muito decidida. Mulher assim, ó, de Deus. Mulher de Deus. Eu falei, amiga, vai viver. Vai viver. É porque as pessoas têm medo que vão falar. Sim, mas vai falar de qualquer jeito. Vai falar de qualquer jeito. Se demora demais, fala. Se vai rápido demais, fala. Se casa com o mais velho, fala. Se é com o mais novo, fala. De todo jeito as pessoas vão falar. Sabe que eu tenho algo na minha vida assim, ó. Se eu quero falar com o presidente da República, eu ligo para ele. Mariane, você acha que ele vai te atender? Eu falo, não, se ele vai me atender ou não é outra coisa. Outra coisa. Mas eu faço, hein? Eu faço o que está no meu coração. Se ele deixar de falar comigo, ele perdeu a oportunidade. Porque pensa comigo. É ele que perdeu. Pensa. Quantas pessoas eu já consegui conversar e hoje elas são minhas amigas e ela fala assim, é difícil demais ser sua amiga. Você não tem tempo. Eu falei, viu? Você nem queria me dar moral, você não me conhecia, né? Gente, mas eu acho isso incrível mesmo. O tanto que as pessoas se acham no direito de palpitar nas nossas emoções. Sim. Nossa, olha só, a Thalita vai casar muito rápido. 3 meses, 6 meses que ela tá viúva. Isso. Certeza que ela já tava de olho, certeza que isso, certeza que aquilo. Ah, tem jeito. As pessoas vão achar sempre algo a falar para nos deixar, às vezes, com vergonha, para expor as emoções, para expor alguma coisa, né? E você vê que é o comportamento, é como você se posiciona. A relação da vida com você, né? Eu tinha uma vergonha muito grande, porque como eu queria muitos filhos, eu tinha uma vergonha muito grande de engravidar na televisão. Porque a televisão não gostava de repórter grávida. Então eram momentos muito difíceis. A glória minha foi quando eu pedi conta na minha 4ª gravidez. Quando eu fiquei grávida do Dan, eu pedi conta no mesmo dia. Foi minha glória. Tipo assim, eu tenho certeza que agora eu quero sair. Porque eu não preciso mais passar pelo que eu passei. Uma amiga minha teve o mesmo tanto de filho, para ela a relação era absolutamente, estou grávida. Estou grávida. E é tipo, o que vocês têm a ver com a minha vida pessoal? Nada. Você está vendo que a relação minha com o mesmo fato era um drama na minha vida e na vida dela ela curtia desde o primeiro instante do positivo. Eu não. Eu ficava guardando aquilo, a hora que a barriga começava a crescer, eu já não sabia mais o que eu fazia. Olha a relação. Ela não, deu positivo, ela, gente, tô grávida. E vivia isso. É a mesma questão. Posicionamento diferente. E as pessoas só se posicionam diferente pelas dores que elas carregam. Então, o luto é a mesma coisa. Então, você aprende que se eu falar para você assim, Thalita, casa de novo, você só precisa dessa força, de alguém acreditar em você. Você pode voltar a viver. Deus me deu um método que hoje eu trabalho qualquer tipo de dor. Qualquer tipo de dor. Nesse método, foi algo muito, muito interessante. Eu participei de uma imersão aqui em Goiânia, e aí, sexta-feira à noite, tudo tranquilo, sabia direitinho, sábado o dia inteiro, tudo tranquilo, domingo. Na hora que foi acabando a imersão, a pessoa falou, eu vou ler algo que eu nunca acreditei na vida, que é profecia. Nunca acreditei, nunca acreditei. Mas eu fui passear nos Estados Unidos, olha, e voltando aqui, Deus faz do jeito que Ele quer. Eu fui passear nos Estados Unidos, um amigo meu falou, já pegou a senha da profecia? Meu Deus, fiquei escandalizado com aquilo. Senha de profecia, mas já estou aqui mesmo. Pegou a senha da profecia. E foi lá e gravou, porque não sabia inglês direito, gravou. Beleza. Um ano depois, o amigo dele falou assim, e aí, deu certo a profecia? Ele falou assim, nem ouvi. Nem ouvi. O amigo dele falou assim, deixa eu ouvir. E foi ouvir a profecia. Ele fez assim, ó. Tipo assim, meu Deus. Aí o cara falou assim, ó, já fala logo, vou morrer que dia, né? Ele falou assim, ó, aqui tá te falando tudo que você tá precisando de resposta hoje. O cara veio dos Estados Unidos para ajudar ele em decisões que a profecia estava falando.
E ele foi ler essa profecia que ele nunca leu em imersão. Foi a primeira vez que ele leu. E quando ele leu essa profecia, ele chorou muito. E aí, não tinha nada para ninguém chorar. E eu me acabei de chorar, porque a profecia falava a minha história. E quando ele terminou, ele falou assim, pessoas aqui dentro vão começar a ter sonhos. Levanta e anota. Porque a sua memória pode te trair. Na primeira semana, eu abria e fechava o olho e via uma palavra que chama vidar. E essa palavra vinha e voltava. E eu olhava e tipo assim, será que o que está acontecendo? Eu estou dormindo ou estou acordada? E essa palavra vinha e voltava. Eu levantei e anotei no meu escritório, vidar. Passei dias sem entender. A única coisa que a minha mente, de um humano tão assim, pobre, pensava era Jesus. O povo vai achar que eu não sei nem português. Eu vido, tu vidas, ele vida. O povo vai achar isso. Eu não vou falar disso que nem de jeito nenhum. E eu comecei a entender que era cada letra. Porque o V, eu pensava, o que é esse V, gente? Que coisa engraçada isso aqui. E fui. E os pacientes que foram chegando, eu tratava eles exatamente no V, no I, no D, no A, no R. E eu comecei a montar o quebra-cabeça. Eu falei, vou lançar isso aqui. Eu nem tenho certeza, mas vou lançar. No dia do lançamento tinha um cara lá, e ele me olhava com a cara tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim, que eu falava, Senhor, esse trem vai dar errado demais que hoje. E ele me olhava com a cara ruim. Acabou, ele foi embora, e a hora que eu olho, ele voltou. Ele olhou pra mim, um rapaz, falou pra mim assim, esse método, você cura quem você quiser. Meu Deus. Eu olhei assim, pensei assim, eu acho que não era cara tão ruim não, ele estava concentrado, né? E o método é o seguinte, hoje o meu instituto chama Instituto Vidar. Você precisa desenvolver virtude na sua vida. Você precisa conectar com Deus, para Ele te anunciar as suas virtudes que você pode desenvolver. Você desenvolvendo virtude, você entende a sua identidade nessa terra. Tem nada que fala ao contrário, apenas uma voz fala quem você é. Quando você entende a sua identidade, você decide o que você quiser. Você decide pôr um ponto final no luto. Você decide se levantar e escrever uma nova história. Você decide. Para você decidir, talvez você precise de uma ajuda, de um acolhimento. Mas essa ajuda, esse acolhimento tem que te levar exatamente ao único caminho. É um caminho só que você tem. Você não tem a escolha. O que Jesus falou? Já vim. Todos que estão cansados e sobrecarregados, eu sou o alívio. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando você estiver nesse caminho, você consegue ressignificar toda a sua história. Eu desenvolvo virtude, entendo quem eu sou, decido, a minha ajuda e acolhimento me faz ressignificar a história. Por isso que eu não acredito em momento algum que o luto é para toda a vida. Não acredito que o luto é o que define a sua história. Eu acredito que se você estiver no caminho, você ressignifica a sua história. E você ressignificar? Nossa, ressignificar. Exato. Não significa que você vai esquecer da pessoa. Você vai fazer a pessoa viver. Eu imagino a dor que você passou. Imagino que hoje você, às vezes, no seu dia a dia, deve olhar assim, nossa, se a Aurora estivesse aqui. É isso. Vontade de, às vezes, abraçar, de beijar. Às vezes, imaginando se estivesse todos ali. Né? E isso não vai deixar de viver ali, mas não vai doer tanto, é isso? É assim, extraordinário. O meu consultório tem a foto da Aurora deitada da pata de um leão na parede inteira, assim. Então, todas as vezes que sai alguém do consultório, eu falo assim, filha, nós estamos trabalhando bem. É isso. Então, quando eu estou no instituto, que eu vejo assim, uma roda com 40 pessoas, e ali falando assim, ó, se não fosse esse lugar aqui, eu já tinha desistido. Se não fosse, não sei o que, eu vejo a Aurora. Então eu não consigo entender que a Aurora em algum momento está morta. É eu e ela, cumprindo um propósito nessa terra. Foi através dela que Deus mostrou exatamente a minha missão. Você vai contar as histórias que eu quiser que você conta. Então eu não consigo ter essa dor em momento nenhum. Eu não consigo sentir, sabe, meu Deus, eu estou mal hoje, não sei o quê. Não. A partir do momento que eu entendi quem que eu sou,
diante das virtudes que Deus me deu, sabe? Eu tomei a decisão, eu quero viver. Eu quero viver para levar outras pessoas a esse entendimento. E ressignificar a história é você manter a Aurora viva diante da palavra de Deus. Ela está viva. Ela está viva. E o Senhor só trouxe ela nesse mundo por um único propósito. Por um único propósito. Eu entendo que o legado dela é um legado muito de esperança, de amor. Sabe? De você olhar para o outro e pensar assim, eu preciso doar a minha vida para que ele entenda isso também. E quantas pessoas, quantas histórias que eu tenho para contar. Eu já estou escrevendo o segundo luto processado, de histórias de pessoas que falam assim, a minha mente fez assim, ó. Quando você olha para a pessoa e fala assim, deixa eu te falar um negócio aqui, esquece, o luto não é para sempre. E você precisa ter coragem. Porque as pessoas falam assim, ó, não, você está falando isso, para a glória de Deus, ninguém fala assim, ó, porque você não passou ainda. Porque eu passei pela mesma dor que você passou e parou. E por que você parou? Porque você não entendeu ainda quem você é. E aí você acha que você amar é você viver na dor. E você tem esse direito. Você tem o direito de fazer essa escolha. Mas a melhor escolha é fazer quem partiu viver em você e você poder ver. Essa vida foi transformada, essa vida foi transformada, essa aqui foi transformada. Porque a Aurora vive. E eu faço, no caixãozinho dela, eu lembro que eu fiz uma oração. E eu falei, Deus, eu quero fazer valer a pena 7 meses dessa menina nessa terra. Foram 7 meses. Eu amamentava a Aurora. E o leite escorria na minha barriga e caía do lado do caixãozinho dela. E por muitos momentos a minha mente vacilou, que eu falava assim, eu quero pegar ela para mamar a última vez. Eu quero tirar ela desse caixão a última vez. E eu tentava tirar ela e aí meu marido me segurava. Eu fiquei muito inquieta no velório dela. E na hora que foi fechar o caixão, eu falei, eu quero fazer uma oração. Eu falei, Deus, eu quero ser grata. Quero ser grata porque eu não consigo entender nada do que está acontecendo aqui. Mas eu quero te dizer que eu quero fazer valer a pena a história da Aurora. Foram 7 meses. E depende de mim o legado dela. Eu vou fazer a Aurora viver enquanto eu estiver aqui. O pastor Paulo Júnior falou assim para mim, 2 horas da manhã na minha casa. Mariane, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, minha filha. Mas vou te falar uma coisa. Hoje não é. Não é boa, não é perfeita e não é agradável. Mas em um momento da sua vida, tudo isso aqui vai fazer sentido. Tudo isso aqui vai fazer sentido. Hoje, eu não consigo te falar que eu sinto alguma dor pela Aurora. Eu acho que eu foquei tanto em quem ela é, no propósito que Deus trouxe a ela, que eu falo, Deus, muito obrigada pelos 7 meses que a Aurora passou aqui. Eu foco exatamente na vida, exatamente na missão sendo cumprida. Então eu vejo pessoas sendo transformadas e a maioria das pessoas que se rendem ao processo, elas conhecem a Deus. E esse processo a gente só consegue com Cristo. Olha, eu te arrisco a dizer que é uma dor tão profunda, mas tão profunda, que eu acho que quem pode mergulhar com você é só Ele. É só Ele. Sabe? As emoções, elas são trabalhadas. Mas eu não consigo separar o amor de Deus para cuidar dessa pessoa. Eu atendi uma moça, uma senhora no meu consultório, ela chegou carregada. E quando ela chegou, ela falou assim, minha vontade é de rasgar minha roupa. Ela perdeu um filho que estava estudando para ser juiz. Uma família bem simples. E deram tudo o que tinha e o menino morreu atropelado. E aí ela falou, eu fui já em vários psicólogos, e uma das psicólogas que eu fui, eu estava desse jeito que você está vendo aqui, e ela colocava a mão na cabeça. E eu falei para ela assim, hoje a gente brinca, e eu falo para ela assim, é porque a senhora não sabia que estava dentro de mim, eu estava quase colocando a mão na cabeça também, né, porque eu quero rasgar a roupa. Mas eu sabia que a dor era para isso mesmo. A dor era para cair, era para rasgar a roupa. E nesse dia eu apresentei esse método para ela. A diferença não está no tratamento, está no quebrantar de coração. Eu preciso abrir o coração. Se eu quiser ser tocado, eu preciso abrir o coração. Se eu quiser ser curado, eu preciso abrir o coração. Então você ouve pessoas, e muito fácil de ouvir na internet, pessoas falando assim, o luto é para a vida inteira e eu não quero que passe. Eu não quero que passe.
É uma escolha. É uma escolha, você pode viver na dor. Eu preferi viver somente o amor, sem nenhuma dor. Eu escolhi. E eu pude experimentar o melhor de Deus para mim em relação à morte da minha filha. Foi na pior dor que eu conheci a minha melhor versão. Então, eu não posso te falar e nem concordar com pessoas que falam que é para sempre. Para mim, o luto tem que ter um ponto final, principalmente se você conhece um Deus criador da história. Tem que ter um ponto final. Então, nesse dia... Ele é soberano sobre todas as coisas, né? E é lindo de você ver a pessoa que nunca foi numa igreja. E aí ela fala desse jeito assim, eu senti paz quando eu conheci um pai. Meu Deus. Porque eu falo assim, ó, no desespero, chama pelo pai. Papai cuida de você. Você não vai dar conta sozinho. Tratei uma moça, 3 anos e meio, de um luto profundo, depressão dentro do quarto, 18 comprimidos por dia. Meu Deus. 3 anos e meio, perdeu o único filho. Tratei essa moça e ela foi... Gente, ela deu trabalho 1 ano. 1 ano, assim, depois de 3 anos e meio. Hoje é uma das minhas melhores amigas. Ela anda comigo. E ela fala assim, eu tenho uma gratidão tão grande, mas tão grande. Você sabe como que Deus restaurou a vida dela? Eu falei assim, deixa eu te falar um negócio. Esquece tudo que você aprendeu. Você precisa aprender sobre um pai. Você não entendeu ainda. Seu relacionamento é muito distante. Então, no consultório, eu falo assim, principalmente para as pessoas cristãs. Quem que é Deus para você? E a pessoa se perde. Aí ela fala, Deus para mim é tudo. É o Criador. Quando começa assim, ela não entendeu quem é Deus. Porque Deus, o Criador do universo, é seu pai. Ele cuida de você como você cuida do seu filho. Há uma distância, né, das pessoas entre Deus e Pai. Eu falo que aquele que não entendeu a paternidade de Cristo, que não entendeu o afago, o que Ele pode fazer por nós, não consegue chamar Deus de Pai. Eu falo que vive como escravo e não vive como filho. E aí eu pergunto, quem é você? Aí a pessoa, eu? Eu sou isso, eu sou aquilo. Não, você não é nada disso. Você é só filha. Sou filha. Sou filha, amada e escolhida do Pai. É essa relação. Quando nós entendermos que o Senhor é nosso Pai, nosso amigo, a gente consegue. É essa relação. É essa relação que eu falo assim, Senhor, eu quero te sentir todos os dias como meu Pai. Aquele que me abraça, aquele que me beija, aquele que intercede por mim, aquele que sabe o tamanho do meu dedo. O pai do filho pródigo sabia, ele estava com um anel guardado, porque sabia o tamanho do dedo do filho, é isso. Sabe? Eu falo, Senhor, que eu viva como filho e não como escrava. Eu quero ter um relacionamento com o Senhor assim, ó, bem juntinho, igual o Senhor fala, igual as galinhas amparam os seus pintinhos. Fico imaginando o Senhor me abraçando assim, ó, e me dando aquele afago gostoso. Enquanto a gente não entender isso, Mari, as nossas dores, elas vão continuar e continuar e continuar. Eu sempre falo e eu amo falar isso, eu acho que vai ser o título do meu livro. Jogue os cacos de telha fora. Porque enquanto nós não jogarmos os cacos de telha fora, nós vamos coçar as nossas feridas. Nós vamos coçar e coçar. Então jogue os cacos fora. Deixa cicatrizar isso daí. Deixa que Jesus entra com o metiolate dele ali de amor e cure, né? Precisa ser curado. E o nosso olhar para o outro é um olhar que é meu irmão que está precisando. Sabe? Só existe uma prostituta porque ela não se entendeu ainda a identidade dela na nossa família. E a gente precisa entender, e a gente precisa falar para ela assim, filha, você não entendeu quem você é. É minha irmã que está ali. Só existe pessoas que fazem o que fazem porque nós não encontramos ela na nossa família. E nós achamos que a gente entendeu alguma coisa sobre a vida. E nós entramos num processo de dor profunda. E aí a gente fala assim, Deus, onde o Senhor estava? Ele vai te responder no mesmo lugar. No mesmo lugar. Eu não mudei. Todos os nossos problemas, eles se devem a um único fator.
A crise de identidade. Você esquece quem você é. Esquece. Ele nunca vai te deixar. Não. Nunca vai te deixar. Então... Meu marido fala assim, ó, meu bem, se eu for levar alguém daqui para Brasília, em um carro, se daqui para Brasília, que são mais ou menos 3 horas e meia de viagem, se eu for caladinho com essa pessoa daqui lá, não vou falar um A, ela vai querer voltar comigo? Nossa, não, de jeito nenhum, como esquisito, não fala nada, não, calada aqui lá, me deu até medo. Assim é Jesus. A gente precisa ter um relacionamento. É todos os dias conversar, entendendo que ele é amigo, que ele é seu parceiro, é seu pai, ter relacionamento de filho. Quando a gente entender isso, muitas coisas vão mudar. Muitas coisas mudam. A ciência fala que a raiz de todos os transtornos mentais, de todos os transtornos, está no orgulho. Você sabe o que é isso? É a gente entender alguma coisa. Não, a vida só é assim por isso e por isso e por isso. A vida, eu estou com depressão, sabe por quê? Porque eu fui maltratada pelo meu pai, maltratada pela minha mãe. É você que está no meu lugar. Você não sabe o que eu estou passando, você não entende, não sei o quê. Tá, deixa eu te falar. Eu quero te apresentar um pai que vai te carregar no colo, vai sarar todas as suas feridas. Não, você não está entendendo. Você não está entendendo, você não está entendendo o que eu estou te falando, você não está entendendo a minha dor. Nunca ninguém entende nada. Então, a ciência revela que a raiz dos transtornos é o orgulho. Você sabe o que o orgulho faz com a pessoa? A primeira coisa que ele faz é te deixar surdo. Você não consegue ouvir nada, porque você sabe. Então, as pessoas que estão no processo de luta, eu falei, faz o seguinte, faz de conta que você não sabe nada, vamos começar do zero. Vamos começar do zero. Eu quero te apresentar um pai. Quem que é o bem para você? Do universo, quem que é? Ah, eu não acredito em Deus, para mim o bem é a natureza. Maravilha, perfeito. Então a partir de hoje você vai ter um relacionamento com a natureza. Você vai ter que ter um relacionamento, você vai ter que conectar. Então você vai abraçar as árvores, beijar as florzinhas, todo dia. É sua tarefa, porque as minhas terapias são assim, você vai no consultório, você sai com tarefa. Você sai com tarefa. Você tem que voltar e apresentar suas tarefas. Uhum. Então você vai beijar todo dia as florzinhas, tá bom? Tá bom. Aí ela sai e eu falo assim, pai, o senhor vai encontrar ela lá. Porque ele não é o tudo. Ele é o tudo. Ele é o tudo. As pessoas que, eu não acredito em Deus, é porque ainda ela não encontrou o irmão dela para apresentar. Em que eu vou te apresentar. E aí a gente quer que seja assim. Sabe? É assim, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Não, deixa eu te falar um negócio. Regras, né? Sabe, deixa eu te falar um negócio, o seu pai te aceita como você é. Ele nunca vai falar assim pra você, se você não fizer isso, eu não quero você. E depois que a gente apresenta um pai, aí que ver as mudanças vêm, né? Se a gente se apresenta o nosso pai, pode vir do jeito que está. E depois a mudança vai vir devagarzinho, ele vai querendo a mudança. Ele mesmo quer, sabe por quê? Ele quer, não é o que a gente impõe. É aquilo que passa a viver e conhecer Jesus todos os dias. Eu desejo mudança porque eu conheci um amigo. Eu desejo a mudança porque eu conheci um pai. Eu desejo a mudança porque eu conheci o dono de todas as coisas, que me deu a vida, que me deu um novo sentido de viver. Então é por isso que eu quero a mudança. Aliás, muitas pessoas não querem conhecer esse pai pelo nosso comportamento. É pelo nosso comportamento. Eu vejo quantas pessoas falarem assim para mim, meu pai foi horrível. Essas pessoas que falam da paternidade, elas têm uma dificuldade muito grande de acessar um pai de amor. Mas é pelo comportamento. Deus de Deus e não Deus de pai, porque essa falta de paternidade, né? Como você quer apresentar um Deus de amor, sabe, sendo o pai que você é? É ali que começa a validação de todas as coisas. Agora, se você não teve um pai amoroso, eu tenho um pai para te oferecer, que esse pai não vai falhar com você. Jamais. Não vai. Então, eu trabalho muito com ressignificar a história. E as pessoas devem culpar muito Jesus, né? Muito. O luto começou, a primeira coisa que as pessoas fazem, onde que estava Deus? Que Deus carece de amor. O Deus de amor é que ele não vê com a sua visão.
Você só vê isso, que ele foi ruim com você. Tanta gente ruim no mundo, vai levar um assim. Vai levar o meu? Como? E eu falo algo que é meio... Davi, me dá os livros dela, por favor. Vai muito de confronto. As pessoas falam assim, não é normal, não. Quando eu falo assim, que eu sou muito grata a Deus pelo tempo que eu passei com a Aurora. E por fim eu falo, Deus, muito obrigado por levar a Aurora. Muito obrigada. O Senhor transformou a minha mente, transformou a minha vida, sabe? O Senhor me trouxe o sentido. Aí as pessoas falam assim, mas tem dia que você levanta mal? Não. Eu levanto todo dia querendo relacionar com meu pai, todo dia perguntando, pai, onde o Senhor me quer hoje? Para onde eu tenho que ir? O que eu tenho que fazer? Ai, Jesus. Esse é um nível de maturidade em Cristo. Que eu falo, Jesus, eu quero acessar níveis de maturidade que eu preciso entender que é só o Senhor em todo tempo. Você sabe aonde que isso começa? Quando você desiste. Desisto. Desisto de saber, desisto de conhecer, desisto de ter razão. Eu desisto. Eu preciso apenas confiar. Porque nós somos falhos e nós vamos falhar. Tem uma moça que trabalha hoje comigo no instituto, que ela é uma menina que mexeu muito comigo, que ela chegou lá no consultório e falou assim, você é minha última tentativa. Eu falei assim, então vai dar certo. Hein? Você chegou no seu limite. Não é eu, não é porque sou eu, é porque você se entregou. Então, para mim é inegociável. Quando Deus fala que a cura é porque é a cura. É você abrir seu coração. Abrir seu coração. Entender que você pode viver os melhores dias da sua vida, ainda estando nessa dor profunda. Meu Deus, é muito forte. E nessas dores profundas suas que surgiu a luz da aurora? Eu estava separando grandes histórias que eu tinha contado na televisão para escrever um livro. Eu queria escrever um livro de história. Mas eu nunca mais vou ter a história mais marcante da vida minha, que foi a morte da Aurora. A história mais marcante da minha vida vai ser essa. E foi o seu primeiro livro? Meu primeiro livro. Aí traz uma história de dor profunda, mas profunda. Eu não conhecia essa dor. E eu lembro que eu falava assim, gente, como que as pessoas não falam disso? Como que as pessoas... Lembra do luto como tabu? Ninguém comenta, mas quando a pessoa entra num processo de luto, tem gente que passa a vida no luto. Passa a vida inteira no luto. Porque ela acha que o luto é para a vida inteira. Aqui tem uma história de uma senhora que chegou lá no consultório e ela falou para mim assim, ó, amor de Deus, eu não vou morrer. Aqui tem as histórias, ali é uma história de dor, amor e superação. Esse que é a luz da aurora. A luz da aurora. Que você vai ouvir superação, dor, amor e superação. Você vai ouvir muita gente falar, não se supera o luto. Então eu sou do outro lado que falo assim, óbvio que supera. Se você é curado, você não supera. Se você é curado, você leva cura. Se você é curado, você leva esperança. Eu quero resolver problema, anunciando virtude. É isso que eu quero. Eu jamais vou falar para você assim, ó, é para a vida inteira. Eu vou falar para você assim, ó, tem esperança. É isso que eu vou anunciar. Agora você vai viver do jeito que você quiser. A vida é sua. A decisão é sua. Como diz, a vida é feita de escolhas. E esse aqui, são as pessoas que passaram pelo meu consultório e chegaram lá não acreditando no fim do luto. Então vamos aplicar o método Vidar? Vamos comprometer com esse método? Me fala aqui, quem é que não se compromete com o Pai, que Ele não transforma a vida? E olha só, gente, olha os títulos, né? Eternamente Aurora, eternamente Arthur e Amanda, eternamente Vicente, eternamente Júlio César, eternamente Juliano, eternamente Daniel. É para ser eterno, não tem um fim, sabe? Todos estão na eternidade. É para isso que nós vamos anunciar o que é a esperança. A vida não é para ser vivida com expectativa, de que tem que ser assim ou não. A vida é para ser vivida com esperança. Até o que parece que deu errado, deu muito certo. Naquele momento não fazia sentido eu estar ali velando minha filha de 7 meses. Naquele momento. Mas hoje faz todo sentido eu estar aqui com você, falando de esperança. E nós só estamos aqui. E quantas pessoas vão receber essa mesa e vão ser curados? Não tem segredo. É conectar com seu Pai.
Quando você conecta, você vai falar para ele, pai, eu nem acredito, mas eu sei que o Senhor é real. E eu quero que o Senhor agora cumpra em mim, eu quero abrir meu coração. Porque se você não abre seu coração, você tem certeza que o luto é para sempre. Essa senhora chegou em mim e falou para mim, eu não vou vir mais na terapia, do Júlio César. Eu não vou vir na terapia mais. Eu falei, cansou? Ela bem senhorinha, eu falei, cansou? Ela falou, não. Eu achei que o luto era para a vida inteira porque eu era ignorante, agora eu já sei. Eu olhei para ela e falei, ai meu Deus do céu. Na outra sessão ela chegou e falou, você viu que eu passei batom? Acabou o luto. Meu Deus. Era falta de informação. Falta de informação de falar para você, não, você está livre para viver sua vida. Você está livre para viver sua história. E aí você viver sua história, você não pode viver a saudade? Claro que você pode. Você pode chorar? Claro que você pode. Lembrar da morte de alguém é feliz? Lembrar da partida é feliz? Não é. Você pode chorar quando você quiser. Não tem problema nenhum. Mas entenda que a vida vai continuar e não vai continuar como você quer. É sem expectativa, é com a esperança de que Deus nunca vai errar na tua história. Amém. Nunca vai errar. E você tem aqui 4 livros. Pra gente falar de luto infantil. Ó, o que aconteceu com o Jorge, o início e o fim, Pedrinho e o Baratão, cadê a Lula? São 4 livrinhos. Aí morreu alguém da família, eu quero falar e não sei falar. Leia uma historinha para ele e aí você associa e você fala o quê? Você tá vendo que a Lola era uma menininha muito esperada e ela foi embora. Ela foi embora e ela foi morar com o Papai do Céu. Mas esses livros são indicados para aqueles que estão passando luto ou para os pais que também que querem ensinar para os filhos? Qual que... Oi? Ah, tá. Sim. Esses livros aqui é sobre educação para o luto. Tá. Então, se estiver no processo, você vai te ajudar a informar a criança que a morte faz parte da vida. A finitude é o que nos espera. E para crianças que não estão no processo, elas vão entender isso desde agora. Então, a gente conversa desde já. Minha menininha de 5 anos falou para a professora dela assim, não, tia, eu vou no grupo de apoio enlutados. A professora entrou em pânico, falou para mim, o que ela tá falando? Eu falei, sabe, todo luto. O povo chora, ela pega o lencinho e dá pro povo, assim. Oh, meu Deus. Sabe? Ela sabe reagir ao luto, mas você acha que ela sabe como? Ela viveu, hein? Ela viveu, sabe? O maiorzinho conta a história do livro para ela. E eles vão no núcleo e eles dão os lencinhos para as pessoas chorarem. Sabe? Estão se tornando fortes. Por quê? Porque eles são crianças que sabem que a morte faz parte da vida. E se ninguém contar para eles, como é que vai fazer? Se nós não contarmos para as pessoas que tem um pai, que o luto é o fim, como é que vai fazer? Como que vai fazer? Davi, me dá a caixa, por favor. E Mari, eu queria, para encerrar esse momento nosso, eu queria que você falasse para quem está sentindo essa dor, para quem está passando por esse processo. Eu queria que você falasse algo. Mas antes de você falar, só vamos falar onde que encontra os seus livros. Lá no seu Instagram tem um link. Uhum. Pode chamar lá, o pessoal do escritório está preparado para enviar os links para onde for. É só fazer o pedido lá no Instagram que você vai ser atendido. A gente vai marcar aqui o Instagram dela para todo mundo seguir. Porque ali ela fala muita coisa, então tem que seguir ela, gente. Uma das coisas é do luto da própria vida. A pessoa que perde o sentido da vida. E tá tudo horrível. Tá ruim no casamento, tá ruim no serviço. Porque tá o luto não é só o luto de morte. Luto de perda de relacionamento, fim de relacionamento, perda de emprego, fim de amizade. O luto é a fase de adaptação de uma nova realidade. É a fase que você tem para adaptar. Hoje, minha filha não está mais aqui. Eu tenho um processo para adaptar. Esse processo é de altos e baixos. Ele acontece cientificamente de uma maneira. Mas ele tem que ser resolvido. Ele tem que ser resolvido. Luto de fim de amizade. Às vezes a gente aposta tanto numa pessoa, essa pessoa nos trai. E aquilo ali é uma decepção que a gente nunca esperava que aquela pessoa fosse fazer isso com a gente. Mas você vai ser decepcionado por quem, a não ser por quem te ama. E você ama essa pessoa. Não tem ninguém que vai te machucar mais do que as pessoas mais próximas de você.
Então você entra num processo de luto e você precisa adaptar à nova realidade. Você precisa se adaptar. Você precisa adaptar. Então eu converso muito com casais sobre isso, sobre o luto que eles vivem dentro do casamento. Eles não vivem a essência do casamento. Os dois vivem uma história assim que tipo assim, pra que eu fui fazer isso? Então nós vamos apresentar um pai para você. Que na verdade o que está faltando é que transforma. Está faltando entrega. Está faltando quebrantamento de coração. Você tem que parar de saber um pouco como é que é. Você tem que começar a se entregar, começar a confiar. Isso assim é muito interessante a gente ver como as pessoas abrindo o coração não tem mistério. A cura. Não tem mistério. A cura. Então fala para essas pessoas que estão precisando de uma cura hoje, Mari, para nós. Você que está passando pelo processo do luto, é o pior momento da sua vida, é a pior fase da sua vida. Não vai existir nenhum desafio maior do que você enfrentar esse momento de despedir de alguém que você ama muito. As mães quase enlouquecem. As esposas, os maridos, acham que a vida acabou. E você acha mesmo que chegou ao fim, mas eu quero trazer uma palavra de esperança para você. Você precisa entender que isso vai passar. Você não tem essa visão, porque está tudo escuro em volta de você. Mas uma palavra de esperança é que você abra seu coração e dê lugar a um pai que quer te encontrar nesse momento. Você ainda não está percebendo que você foca só na dor. Mas se você abrir seu coração e falar, pai, esse momento eu preciso te encontrar. Você não vai encontrá-lo, ele vai encontrar você. Porque há muito tempo ele está esperando por esse encontro. Há muito tempo ele te espera. E agora, nesse momento de dor, você está abrindo o seu coração, ele vai te encontrar. A cura para um coração que se abre. Então, esquece o que você sabe. Só se entrega. Viva o seu processo para que você encontre o seu propósito nessa terra. Aleluia. Amém. E eu quero abençoar você. Amém. Abençoar e desejar que você sinta o abraço de um pai hoje. De um pai. Que é isso que a gente disse, né? De um pai. Que você seja abençoado. Que você sinta o amor, o afago do Senhor na sua vida, do seu pai. Que a sua casa sinta o amor de Jesus. E que você prossiga, que você avance, que você vá deixando o Senhor curar você. Que você abra o seu coração, que você se rasgue na presença do Senhor. Porque eu sei que Ele tem algo grande para fazer ainda através do seu testemunho, da sua vida. Ele tem algo lindo ainda para fazer através da sua casa. Então hoje eu quero abençoar você em nome de Jesus. Que você prossiga para o alvo que é Cristo. Que você seja cura aonde precisa de cura. Que você seja boca do Senhor. Que você seja abençoado nesse dia. Quero pedir você que compartilhe essa mesa com quem precisa ouvir, quem precisa ser curado, quem precisa receber um afago de Jesus hoje. Compartilhe essa mesa e sinta-se aí abraçado por nós nessa tarde, nesse dia, nessa manhã, não sei que hora que você está assistindo, só quero te dizer que nós estamos daqui, orando e intercedendo por você, onde você está. Um beijo, que Deus abençoe em nome de Jesus. E eu quero te agradecer, Mari. Ai, que lindo. Te agradecer por Olha o cuidado de papai. Ó. Por esse momento tão maravilhoso que a gente passou juntas. É um mimozinho de agradecimento mesmo. Pode abrir? Pode desfazer o lacinho. De Ai, gratidão. Que coisa linda, gente. De gratidão. Isso aqui é somente cuidado de papai, não tem jeito não, gente. Ele cuida. Ele cuida de tudo, não tem jeito não. Pra te dizer que a sua mesa seja sempre farta. Que lindo! Sempre farta. É um pano de prato. O Senhor fala muito comigo com o meu pano de prato. Eu larguei tudo, né, pra servir a minha casa. E um dia eu cozinhando e chorando na presença dele, eu sempre com meu pano de prato aqui. E ele me disse, é o seu pano de prato que cinge os seus lombos todos os dias. E é ele que cinge os meus lombos.
E eu disse ao Senhor, Senhor, então todas vão receber um pano de prata para que entenda que é Ele que vai cingir os nossos lombos. Porque enquanto a gente cozinha no nosso altar, na nossa cozinha, nós estamos enchendo a nossa aljava, mergulhando as nossas flechas, que são os nossos filhos, para encaminhá-los para o alvo, que é Cristo. Amém. Então aqui é onde Ele cinge os meus lombos, é aqui onde eu abençoo os meus filhos, é aqui que eu lanço os meus filhos todos os dias. Então, que os seus lombos sejam cingidos amém. pela graça do Senhor todos os dias. Sabe o que eu tenho falado muito? Que papai não está procurando mulher empoderada, mas mulher poderosa, cheia de Deus. Cheia da unção do Senhor, que entenda isso aqui como o grande ministério da vida. Entenda a família, como tudo que Ele tem para nos oferecer. E Ele tem uma história para nós. Nós não precisamos ser alguém, nós precisamos ter a presença. É a presença dele que nos basta. É apenas a presença. Eu tenho certeza que esse pano de prata aqui vai fazer eu lembrar todos os dias a minha identidade. Onde você precisa estar. Onde eu preciso estar. Aonde eu preciso colocar meus pés. Nessa tarde era aqui, nessa mesa. Amém.